Você está ouvindo o Canshow, o podcast que transcende a realidade. Alô, Cancãs! Vindo diretamente da sua fibra ótica, começa a nona temporada do Canshow com Serial Experiments Lane. E direto na caixa de spam temos nossos convidados Lud e Miyuki. Muito boa noite, Cancãs. O Lud aqui, psicólogo, psicanalista e agora me aventurando também no mundo do skate. Olha só, se eu não quebrar o braço até semana que vem, a gente grava o último episódio. Aê! Se você quebrar o braço também, você grava com a voz e não com o braço. Não sei, vai que eu tô no hospital. Grava do hospital, não tem interessa. Você vai levar o computador no hospital pra mim, filha da puta? Vou Sim. levar o computador pra Você vai fazer vou- parte de reunião no hospital, tá? Do trabalho. Ai. Você é PJ aqui, cara. Não tem isso, não. Caralho, meu, cadê meus direitos trabalhistas, advogada? Me defenda. Pô, eu tô em causa própria, eu sou suspeita, melhor não. Tô do outro lado. Até aí, o Sérgio Moro e o Dallagnol demoraram pra ser processado. Você quer me comparar com essas criaturas? Você me ofende, né? Por favor. Eu quero acabar o podcast com amizade, pelo amor de Deus. Eu quero acabar com o podcast com amizade, não com a amizade no Não podcast. temos intimidade nem lastro pra uma ofensa dessa monta, como diria o Det Hoyt. Olha ele. Ele começou. Não falei nada. Tudo bem, perdoe, Miyuki. Só por causa disso eu vou te deixar ganhar no Canshow do Bilhão hoje, tá? Ah, vai deixar. Nossa, como você é generoso. Obrigado mesmo. Precisasse. Enfim. Oi, gente, eu sou a Miu. Depois de ser humilhada, assim, a troco de nada. Sou podcaster. Faço Notas do Kawaii. Sou advogado também. Das insinuações aqui. E estamos nos principais tocadores de podcast. E no Instagram, no @NSKawaii Podcast. Tô de mal. E é isso, depois aí dessa abertura a gente tem a nossa clássica sinopse. Commander Dozy, Wi-Fi Jail. Com a mescla do Wired com o mundo real já num ponto sem volta, quem determinará quem possui o poder sobre os outros? Eiri e Lane entram em um conflito além de corpóreo. Vamos lá, Lud. Hoje a gente viu uma ação Eiri brincar de massinha com o corpo, né? Nossa, velho. Que porra foi aquela? A gente chegou realmente num ponto de que a junção dos dois mundos terminou, né? É isso. Estamos na fase final da instrumentalização. Estamos na fase final do processo de produção de suco de laranja, aparentemente, né? Vai juntar todo mundo ali naquele mundinho único e líquido, coletivo. E acho que o que eu mais fiquei pensando com relação a esse episódio foi a função da Alice. Eu acho que, de novo, voltando ao que a gente vinha falando sobre ela no começo do anime, né? A gente achava um pouco que a Mika ia fazer esse papel de puxar o pé da Lane pro chão e no final ela virou um modem. A Alice que assumiu esse papel, né? De puxar a Lane pra realidade, de começar a dar um contorno pra ela. E eu acho que isso fica muito, muito, muito latente, muito, muito marcado. Eu já vou aqui falar do fim do episódio. No momento em que a Alice vai pra casa da Lane, vê a Mika Modem, tá ali conversando com a Lane, meio assustada, vendo lá a menina enrolada ali num monte de cabo, e a Lane falando, não importa se você tem um corpo ou não, o que importa é que estamos todos conectados, né? A Alice fala, não, peraí, você tá errada. E bota a mão da Lane em cima do coração dela, e ajuda a Lane a se centrar um pouco mais, tanto que ela sai um pouco daquela pira, e ela começa a confrontar o Eiri ali de volta, e retoma um pouco da discussão que a gente estava tendo nos últimos episódios, que é a importância de sim, né, de ter um corpo, de estar no mundo, né, sai da internet, filha da puta, sabe, puxa a tomada do computador aí um pouco, né, mas de como, enfim, falando do aspecto psicológico, psicanalítico da coisa, né, retomando um pouco daquela discussão sobre as psicoses, sobre o inconsciente a céu aberto, sobre as fantasias vazando para a realidade, o papel, que acho que seria muitas vezes o papel do analista, né, do psicólogo de uma pessoa em psicose, de ajudar ela a encontrar contorno, de ajudar ela a enxergar onde estão os limites
e de ajudar ela a se perceber no meio desses limites todos, né? De que, ok, acho que a gente pode puxar isso pro plot do anime e falar sobre essa questão do inconsciente coletivo, do Wired, de todo mundo conectado, mas para que todo mundo esteja conectado, também é necessário que haja uma série de indivíduos para se conectarem. Então, não dá pra gente simplesmente tirar o individual, tirar o sujeito da equação, né? Porque o coletivo é isso. E eu achei um episódio muito bonito, na real. Porque enquanto o último episódio ele terminou de uma maneira muito desesperançosa, a gente falando sobre o suicídio da Lane, a morte dela, esse episódio ele é um resgate, né, cara? Eu achei muito bonito. Eu gosto realmente dessa parte mais humana que a gente tem na fase final desse episódio, né? Que é uma coisa que a Lane provavelmente não sentiu, acho que em todo o decorrer do anime, que é um contato físico com alguém que ela gosta, né? E finalmente tem aquela cena em que as duas são mais que amigas, são friends, né? Elas estão se olhando ali de maneira muito carinhosa, piadas à parte. Não, eu acho que é muito interessante isso também, Nate. Eu vou te cortar aqui, porque eu acho que ela é uma interação feita propositalmente pra gente pensar isso, que é colocar de uma maneira como se a Lane ela não soubesse diferenciar afeto de romance. Porque ela vira pra Alice e ela fala, eu te amo, e fica ali meio, numa coisa meio um flerte, né? Quase como se estivesse tentando beijar a amiga ali, sucessivas vezes. E a Alice coloca esse limite também. Não, você gosta de mim, você me ama, mas esse amor ele não precisa ser essa maneira. Eu acho que é muito legal isso, sabe? De novo, a gente vai falando dessa coisa de colocar limites e de dizer os relacionamentos eles podem se desenrolar de inúmeras formas. Primeiro, eu vou fazer o destaque igual eu fiz no grupo, né? Se alguém perdeu alguma carga de maconha, pois bem, encontrou neste episódio, tá tudo fumado já. Tá, sinto muito, amiga. É o Já episódio fumou da pra maconha você? enlatada do Uruguai, só que versão Japão, né? Caralho. Aham. Casa totalmente ferrada, assim, vai ser muito difícil anunciar depois, ó, o pai que se vira pra limpar isso aí, Exato. organizar, tá? No quinto andar, não aceita nesse estado, tá legal? Não vai ser atrativo. Olha, eu já entrei numas repúblicas, às vezes, que puta merda, dava essa sensação. Tem umas assim que dá medo, cara. Memórias despertadas aqui. Uhum. A casa universitária aqui em Curitiba que tá assim. Só faltava alguém virar e falar, não precisa tirar o sapato não, Alice, tá tudo bem. É mais higiênico você subir com o sapato, minha criatura, porque olha... Pode pegar aquele copo na cozinha, eu roubei do bandejão, pode pegar. Aquele ali que a barata passando em cima mesmo. Isso. Beijinho de barata. Delícia, não é? É aquela vez sem avisar, né? Se fosse diferente, né? Mal educada. Enfim, assim embaixo aí nas observações sobre terminar, embora de uma forma meio surreal, estranha, de uma forma esperançosa a nível emocional esse episódio. Não tenho mais o que comentar sobre a Alice, eu acho que é esse papel mesmo dela nesse episódio, E meio que assim, esse contato quase de flerte e tal com a Alice pela Lane, ela realmente como se fosse uma demonstração de falta de trejeito mesmo. Como é que eu inicio aqui a conexão com a gente sem me conectar desse jeito do consciente coletivo, né? Esse eu sou hábil, mas da outra forma, como ela tá me estabelecendo um limite, eu não sei. Então, esse detalhe realmente me chamou a atenção também. A gente já teve aqui algumas conclusões sobre papéis, né, dos personagens que a gente só tinha levantado algumas hipóteses, né? Então, além, a gente já sabe agora que é realmente um programa pra destruir a barreira do mundo real com a Wired. Ai, gente, que bom, né, que a gente voltou com a ideia de proxy de novo, né, gente? Um deus proxy. Sim, ai, eu Era ia pra falar ser, né, isso. Eu ia falar isso. De novo, cara. Só falta vir uma nave com os humanos. Ai, gente, olha só, não eram os humanos aqui, eram só uns proxy de humano. Ai. Enfim. Dentro desse núcleo emocional que teve no final do episódio, parece que tudo fica um mero detalhe, né? A gente meio que tava presumindo várias coisas já no processo, né? Os efeitos dessa coisa do inconsciente coletivo trazendo a superfície demonstra, de certa forma, na verdade, os desejos da lei, né? No caso, quando se demonstra pelo noticiário, que é também uma janela pro mundo lá fora pra gente, conforme os episódios aconteciam, dos efeitos na época dos Knights, a mando do Masamieri, depois... Agora a Lane, né? Com essa coisa de todos devemos amar a Lane, todos devemos amar a Lane, né? E inclusive o Taro também ficou influenciado com aquele dispositivo lá de realidade virtual, tá vendo né? um Quando pornô disse que beija um virtual que eu anjo. sei, moleque safado, porra. O pornô com a Lane, né? Credo. Provavelmente. Credo.
Também tivemos a morte presumida aí os nossos homens de preto, os homens da Matrix aí, já era. Por favor, não fume dentro do carro fechado, tá, gente? Que coisa horrorosa, que coisa mais desagradável, deselegante. Sim, que desagradável, cara. Assim, cigarro eu acho ruim, mas outras coisas aí pode ser interessante. Aí eu não sei. Compartilha. Fala com a Mika aí. Fala com a Mika aí se é agradável ou não. Eu tentei entender o que era pra eliminar, mas eu acho que porque eles sabiam demais, né, das coisas. Eles podiam, sei lá, por convicção própria, assim, contrato, se virar contra o Eri, contra a Len e pôr tudo abaixo, né? Então, só fica claro que o laboratório Tachibana, na verdade, não estava como um movimento revolucionário contra o Ward, mas estava, na verdade, ligado ao Masami Eri no final das contas, né? Plot twist. Não tem muita relevância, eu acredito, né? Depois desse processo todo com a Len, né? Essa questão toda do Masami Eri como Deus me despertou aquele meme do olha e vai ir a Total, petulância do cavalo, né? Porque quem te morreu e te botou rei, né? Quem você acha que é pra ser mais evoluído que todo mundo, né? Mas, aí eu queria colocar a questão, que eu pesquisei mais, né? É sobre essa ideia do transhumanismo, né? A gente tem todo um monólogo do Masami Eri expondo mais uma vez a sua posição, né? De que a gente esteve todo esse tempo, digamos, seguindo uma ordem cronológica, biológica, histórica, ancestral até, de evolução com o corpo, né? Com as tecnologias, mas com o corpo, com os limites do corpo, principalmente. Ele acredita que estamos num momento estagnado e precisamos passar para um novo estágio. E isso caracteriza o transhumanismo de certa forma. E transhumanismo, para quem não sabe, né? Pode ter ouvintes que não sabem. É um movimento que visa transformar a condição humana por meio de tecnologias emergentes, aprimorando as suas habilidades, prolongando a sua expectativa de vida ou mesmo superando a finitude e, sobretudo, moldando o próprio caminho evolutivo. Aí as tecnologias seriam, por exemplo, engenharia genética, nanotecnologia, inteligência artificial, biotecnologia, robótica, implante, prótese, etc, né? É uma coisa multidisciplinar mesmo, né? Mas que tem os seus problemas éticos, né? Afinal de contas, tem questões em relação a aumentar desigualdades sociais, né? Por exemplo, quem poderia ter condições financeiras até de fazer essas transformações com o seu corpo, né? Ou arcar essas tecnologias. Questões eugênicas, né? Porque você poderia, sei lá, o cara que se fez rei aí das coisas que faz as questões determinantes, poderia dizer, eu quero indivíduos com essas características em detrimento de outras, e aí individualidades acabam desaparecendo, podem ser preteridas dessa evolução ideal, riscos em relação à preservação da identidade, o potencial perda da privacidade, é verdade. Tudo Mas, isso, fóbicos, foi foda. É muita coisa pra lembrar, velho. Para. Eu tô contra tudo isso que tá aí, tá ok? Eu ia falar isso. Eu sabia que tu ia falar. Tentando explicar por linhas gerais, né? O transhumanismo eu já expliquei. O estropianismo, ele é um conceito que tem como ideia a contínua melhora da condição humana. E aí ele pretende com isso a imortalidade em última instância, né? O singularitarianismo, ele trabalha com a ideia de risco existencial e, portanto, dentro dessa hipótese escatológica, a tecnologia tem que evoluir. E nesse processo ele vai ficar num médio prazo fora de controle e antes de que isso aconteça, ele meio que faz uma força-tarefa, né? De que essa tecnologia tem que evoluir, mas ela tem que beneficiar os humanos. Se sair fora de controle, pelo menos beneficia os humanos. É meio, digamos, irresponsável nesse sentido, né? O cosmismo moderno, ele seria a questão da colonização extraplanetária, né? E aí, para isso, né, tendo isso como último fim, é necessária a transformação humana utilizando tecnologia e biologia. Então, a ideia também se alinha à ideia de imortalidade ou combater a finitude, né? A comunidade racionalista é um pouquinho diferente de racionalismo, né? Que seria lá pelo Descartes e tudo mais. A comunidade, essa aí é uma coisa mais jovem e também menos trabalhada nas ideias. Mas a concepção é de evitar vieses cognitivos
por meio da aplicação do método racionalista, né? Mas até me faz pensar que por exemplo, aquelas campanhas que tem agora nos Estados Unidos por parte de alguns grupos religiosos de acabar com a empatia, por exemplo, porque isso poderia enviesar as suas decisões, né? Altruísmo efetivo, o efetivo altruísmo, ele implica na ideia... Parece boa, né? Olhando à primeira vista, mas é a ideia de você, em prol da salvação da humanidade, que seria um benefício maior, você precisa fazer investimentos maciços. E aí, esse seria a justificativa. É uma necessidade para o bem de todos, né? E o que é colocado como long-termism seria a ideia de uma responsabilidade daqueles que vivem no presente em assegurar que as futuras gerações possam sobreviver e prosperar. Ou seja, fazer uma influência e um legado positivo a longo prazo. Botar o teu nome na história, né? Isso está fomentando as ideias maluca, irresponsável, inconsequente dos caras das Big Techs, dos bilionários tecnocratas lá do Vale do Silício agora, neste momento, tá legal? Então, eu acho que Lane faz uma crítica a essa questão, mesmo antes de ter esses conceitos formulados. Acontece muito no capitalismo alguém parecer que é um iluminado e inventar um nome pra alguma coisa que já existe. Tipo, tecnofeudalismo, para de inventar nome da roda, entendeu? Tipo, para com isso. Eles querem mais dinheiro. Então. E... É hipercapitalismo igual, foda-se, né? Mais exato, uma faceta disso, né? Mas eu acho muito legal porque tudo vai tendo a ver com essa... a morte do sujeito. Né? Não vai mais tendo espaço para os sujeitos em uma sociedade que é cada vez mais... Eu não quero usar coletivizado porque não é essa a palavra, mas é em uma sociedade que é cada vez mais... Cara, que palavra que eu posso usar? Homogeneizada? Acho que é uma boa palavra. Não vai tendo espaço para o sujeito... Botado mediano. Acho que é por aí, sabe? Não vai mais tendo espaço para o sujeito em uma sociedade que é cada vez mais homogeneizada. O máximo que acontece é aquilo que é decantado fica no fundo, esquecido, rejeitado, e o que fica misturado tá lá no meio da galera. Mas não vai tendo espaço para o sujeito. Você vai tendo que ser aquilo que a sociedade dita que você precisa ser. Né? A sociedade, entenda-se, os consensos sociais entre as pessoas, propostos pelas Big Techs hoje, principalmente, né? Que acho que é o debate que vai conversando muito com o Lane, mesmo que seja um anime dos anos 90, que, traz essas questões de hoje, né? A gente vai falar sobre Instagram, por exemplo. Instagram não é vida real, Twitter não é vida real. Mas as pessoas agem como se fosse. Eu acho que Lane tenta fazer uma certa crítica a uma hegemonia cultural, né? Porque se a gente lembrar nos episódios iniciais, a Milk tinha trazido que o produtor da série tinha a expectativa de criar uma rixa de opiniões entre o público americano e o público japonês, só que não deu muito certo. E aí acho que é por isso que ele ficou puto. Porque, tipo, cara, eu tô tentando falar sobre uma hegemonia cultural que é problemática, porque ela acaba com um certo individualismo, e aí ele é confrontado com esse mesmo problema na vida real. Então, tipo... Eu não vejo, assim, Lane como uma crítica abertamente anticapitalista. Acho que falta muita nuance pra gente chegar nesse quesito. Mas é claramente uma visão de alguém que percebe os efeitos da tecnologia, da interação nas redes sociais, no seu meandro social, né? De como que isso afeta a vida das pessoas e tal. E aí a gente tem todo, obviamente, esse exagero distópico, né? De, tipo, uma consciência coletiva e frequência da Terra e não sei o quê. Tudo vira uma coisa só, né? Eu acho que uma crítica capitalista bem feita, que vai pro lado da ficção científica, ela não precisa extrapolar muito, tá? Acho que é por isso que a gente tem gêneros como Cyberpunk que parecem muito mais palpáveis pra nossa realidade hoje em dia do que essa coisa de tipo, sei lá, tem uma menina pelada no céu, entendeu? Por favor, não deixem o criador de Rurouni Kenshin assistir Len, ok? Pelo amor de Deus. Não, cara. Não precisa. Não precisa. Pô, eu fui por um lado um pouquinho diferente, eu acho, na análise desse episódio. Começando aí pelo título, né? Paisagem. E... por que assim, o título ele me deixou meio encafifado, né? Afinal de contas, por que paisagem? O episódio ele abre com a Len falando sobre como o mundo, na verdade, é mais fácil de ser compreendido do que quando ela pensava que o mundo era mais difícil. Aí eu acho que isso já se relaciona com o título do episódio, paisagem,
Porque se distanciando do mundo, a Len, ela consegue ter uma visão do todo orgânico que o mundo é, agindo como um só. É como quando a gente enxerga uma bela paisagem e a gente toma essa paisagem pelo todo sem pensar nas milhões de micro interações que existem dentro daquela natureza, sabe? É uma coisa muito estática, né, Fê? Uma paisagem. Então assim, é uma imagem muito simplificada daquilo que é extremamente complexo, né? Porque agora que ela interligou todas as consciências, agora que ela mesma tá afastada do mundo, né? Agora que a gente viu o corte dela com o mundo, nesse momento ela pode ver o todo funcionando. E eu acho muito interessante essa questão do todo, porque além ela fala, na verdade, há apenas um eu, mas no espírito de várias pessoas. É como se além de verdade fosse além do todo. Tipo, é além do processo. Sempre foi uma só além, mas dividida para cada pessoa que ia aparecendo, sabe? Mas qual que é a lei verdadeira? A lei verdadeira são todas essas leis, mas é o movimento que a lei estava fazendo. Tipo, é além do processo, sabe? Essa lei final sempre foi todas essas outras facetas que a gente viu, mas uma etapa isolada dessa lei não seria a lei verdadeira, digamos assim, mas sim o todo. E aí tem uma coisa que é muito interessante, assim, que se a gente for parar pra pensar, que é o momento em que a lei questiona o caráter de divindade do Eire, né? Que o Eire se coloca enquanto Deus, enquanto divindade, como algo que já estava esperando aquele mundo acontecer. Tipo, como se ele já estivesse lá para poder criar além, para fundir a consciência dela com a Wired, e aí depois lá na frente ela fazer essa imersão e etc. Só que ela se questiona, tá, e antes da Wired existir, e antes do telefone, da internet e tal, onde é que você tava, né? Ela coloca pra ele essa incapacidade dele ver o processo do próprio mundo, dele não conseguir enxergar a verdade do mundo como o processo inteiro. Nesse momento em que ele se coloca como algo em si mesmo, como algo positivado, ele se coloca fora do processo. Então, nesse momento, ele mesmo se falseia. E aí, essa provocação da Len faz ele querer se materializar na realidade. E é essa justamente a armadilha que a Len coloca, né? Que nesse momento ele falha. E aí eu não consigo discernir se por não ter conhecimento do que é uma verdadeira experiência humana baseada no corpo, ou por ter essa visão do corpo muito como máquina, essa tentativa de criar um corpo para si fracassa. Mas eu fiquei muito intrigado com o título do episódio ser paisagem, e a gente tá discutindo, afinal, o que é ser de verdade, o que é o todo, o mundo parecer mais simples se visto de fora do que se visto de dentro. Me lembra bastante o conceito de verdade em Hegel, que é justamente isso. A verdade, ela é o todo. A verdade da semente é a árvore, é o fruto, é o broto, é todo o processo, né? A verdade do ser humano é o óvulo, é o espermatozoide, é a criança, é o adulto, é o bebê, é o idoso. É isso. A Len, ela essencialmente vira pro Eire e fala: tu acha que foi o Steve Jobs que fez o iPhone, seu filho da puta? Quanta gente trabalhou pra fazer essa merda aí, caralho? O envenenado não faz nada sozinho, porra. Ai, caralho. E a galera que veio em 1800 e pouco, caralho. Revolução Industrial não valeu de nada, né, filha da puta? Caralho, sobre o Exato. ombro de gigantes, filho da mãe. Pô, mas é bem isso, assim, porque... E aí fica a pergunta, por que que a Alice não foi conectada junto com todo mundo, né? E aí, a gente falou aqui mais cedo justamente dessa conexão da Len com a Alice, mas o que eu entendi do episódio é que a Len deixou a Alice desconectada dela, era a última pessoa que ela faltava, talvez como uma forma de autossabotagem, como uma forma de preservar algo que ela gostava muito naquele mundo, não sei. Mas é justamente a Alice que vai até lá libertar a Len, né? No final Porque não do tem ligação episódio. mais potente do que o quê? Duas lésbicas. Né? Exatamente. Não tem cabo de internet que não faça... Quebrando o tabu ali dos animes na época. Ensurdecedor. Ícone sapatão. Len, desde os 13, pô. Com certeza, ali ó, roupa de ursinho, tem coisa mais sapatão que isso? Tem, eu acho, mas tudo bem.
Talvez um caminhão, uma Scania, não sei. A Wesley Sapatão do Uma TikTok. camisa xadrez. A Cássia Eller. A Cássia, a Maria Gadu. Aquele tom de verde. Chimbalauê. Aquele tom de verde. Chimbalauê. Ai, cara, eu até perdi aqui o que eu ia falar, mano. A gente mas tava acho falando que- da verdade tá no todo. Acho que a gente pode entrar acho que a gente pode entrar no debate meio teológico também, de pensar sobre a relação do Eire com Além, até no sentido de que meio Deus precisa criar os homens para que os homens acreditem em Deus e coloquem ele na posição de Deus. Eire precisou criar Além para que Além pudesse romper essa barreira entre a Wired e o mundo real e pudesse dar esse espaço para que o Eire assumisse o posto de Deus de fato. Acho que é algo muito interessante. E nisso tudo se desconstrói a questão da onipotência dele também. Né? Peraí, por que você não fez isso sozinho, então? Por que não foi você que fez lá e se colocou como Deus? Por que você precisa de uma menina de 14 anos, meio maluquinha, pra te colocar assim, sabe? Quem que é você, mano? Quem que é você na fila do pão? Mas... Pra além disso, a gente vai falar também dessa coisa da Alen com a Alice e da Alice sendo preservada, e a Alen vai falando que, pô, nunca consegui me conectar com você, né? E você precisa se conectar com a gente, porque agora eu tô conectada com todo mundo. E vocês falaram de uma questão de autossabotagem. Eu acho, na real, que é o completo oposto. Que a Alice foi a única pessoa com quem a Len conseguiu se conectar verdadeiramente. Foi a única pessoa que, no meio de tudo que estava acontecendo, ela conseguia estar lá junto com a Len, que conseguia estar lá e dizer, pô, fica calma, vai ficar tudo bem, eu preciso ir embora agora, mas amanhã a gente se encontra na escola. Foi o único relacionamento de verdade que ela teve. Tanto que, no último episódio, o suicídio, entre muitas aspas da Len, dá a entender que foi ocasionado por esse abandono da Alice. Né? Esse abandono dessa pessoa que era a única pessoa com quem ela tinha um vínculo real. Trazendo essa questão para o debate sobre Big Tech, sobre redes sociais, o quanto que isso fica posto em jogo, né? Com quem que a gente está se relacionando, até que grau a gente está se relacionando quando a gente está conversando com alguém na internet, quando a gente está postando um stories, quando a gente está postando um reels. O que isso diz sobre um relacionamento? Vem aqui pô, você é uma pessoa sem rede social, você não tá conectado com todo mundo, né? É esquisito a gente falar disso. É meio red flag, a gente pode pensar. Mas não é esse ponto, né? O ponto é o que você está fazendo para além disso, o que você está fazendo fora da rede, o que você está fazendo por conta própria, no seu mundo e que te permite se conectar genuinamente com outras pessoas. E a gente pode falar um pouco disso também, porque, de novo, no meio de todas essas conexões, dessa coletividade transhumanista que a Len vai fazendo, juntando todo mundo dentro da Wired, a Alice é a única pessoa que escapa disso. A Alice é a única pessoa que lembra de que o mundo foi mudado, né? Que a Len apagou as fofocas sobre ela e o professor. Mas ela lembra, o mundo inteiro que não lembra. Então, qual que é a pegada dessa coisa? Eu tenho uma teoria que, na verdade, foi, como pode dizer, uma ideia do tipo, meio egoísta da parte da Len, sabe? Do tipo, quando ela falou que existiam várias versões dela em cada pessoa, né? Talvez a versão que ela mais gostou, ou pelo menos ela gostaria que ela fosse lembrada e, portanto, entender que ela existiu em algum momento, foi dentro da Alice, né? A visão de Len que a Alice tem dela, né? Então, nesse sentido, eu acho que, sei lá, talvez ela pensasse que a Alice, tanto quanto ela, tivesse um afeto tão forte, assim, que gostaria de preservar também, mas não consultou, não falou com ela, né? E aí fica esse estado. Eu me satisfiz. Inclusive, eu tenho uma sugestão de que aquele momento sem fala que aparece além com, digamos, um figurino novo pra gente, que é aquele vestido amarelo e vislumbrando, assim, a paisagem, né? Era uma sensação de paz de espírito dela, tipo, gente, meu trabalho está feito, eu já apaguei as memórias de todo mundo, a Alice vai lembrar de mim na minha melhor versão e eu vou embora, é isso aí, então tá, sabe? Então tem todo um aparelho, uma ideia, assim, de egoísmo, assim, ainda da parte dela, nesse sentido, um amor próprio ainda desenvolvido nessa situação. Sim, porque é algo que é muito egoísta, né, amigo? É algo muito egoísta porque é a intenção da Len de se preservar pura e intocada no inconsciente, no imaginário das outras pessoas. E a única pessoa que sustentou a Len de verdade foi a Alice. Tanto que depois de tudo que aconteceu, a Alice ainda vai lá na casa da Len pra saber o que tá acontecendo.
pra saber como que ela tá. E é ela que vai na casa da Len e cuida dela, e vira pra ela e fala, meu coração tá batendo, né? Meu coração tá batendo porque eu tô com medo, mas eu tô aqui com você. É importante ter um corpo, é importante se relacionar, é importante estar com as outras pessoas. Acho que isso é muito ilustrativo, né, de toda essa análise psicanalítica que eu vou fazendo de Len, porque muito do que a gente faz, trazendo para a realidade, trazendo para as nossas relações com os outros, às vezes é pautado em um medo de perder o objeto amado, de perder a pessoa que a gente ama, as pessoas que a gente ama. E muito que a gente faz, então, deixa de ser espontâneo exatamente por conta desse medo da perda. E pô, se a gente for falar a real, as perdas elas são inevitáveis, né? Em algum momento a gente pode sim chatear alguém a um ponto que a pessoa vira e fale, foda-se, não quero mais falar com você, você me machucou. Mas via de regra, os relacionamentos que se estabelecem de maneira saudável são relacionamentos que nos altos e nos baixos eles vão se sustentar, que vai ter uma conversa, que vai ter um diálogo, que vai ter uma desconstrução e uma reconstrução das coisas. Não tem algo que é preservado tal qual um cristalzinho no inconsciente das pessoas. Até porque um cristal é uma coisa que é muito frágil. Se a gente vai tratando nós mesmos em relação aos outros como esse cristal inquebrável, fala muito mais sobre a gente do que sobre esse mundo que é agressivo. Fala sobre a nossa incapacidade de lidar com esse mundo. Que é a fala da Len lá no começo, né? Eu até anotei aqui como é que é. Que ela fala que ela sempre pensou que o mundo fosse um lugar enorme e tenebroso, onde a gente tinha que viver sem poder se esconder. Mas o que ela faz é se esconder o tempo inteiro, né? Quando ela assume isso. É esconder a versão real dela e manter na frente dos outros uma versão de quem os outros E digo gostar. mais, tá? Ela faz isso com a Alice também, e porque esse egoísmo vem de uma ingenuidade dela, de que, tipo, ela reescreve o fato de que ela espalhou as news de... Fake news não, né? As news verdadeiras que ela tava dando em cima do professor. Tipo, isso gerou um trauma, aquela coisa toda horrorosa que deve ter sido pra Alice, só que os traumas não são apagados. As memórias dos eventos das pessoas sumiram, mas não sumiu da Alice, não sumiu o trauma, sabe? A Alice ainda tá claramente ressentida. Ela fala, não, tá tudo bem, eu já resolvi, isso aqui não é assim que funciona, cara. É essa falta paradoxal, eu diria até, de um corpo que impossibilita que essa integração do Ward no mundo real seja humana e completa, né? Não é à toa que, tipo, além tira até um sarro do Eire quando ele se materializa. Eu achei que você não precisasse de um corpo. Você não é Deus, cara? Inclusive é legal porque o Eire, ele tem uma pegada meio American nele, que é faixas azuis e listas vermelhas no rosto. É verdade. E é essa coisa de, tipo, eu tenho o direito disso, eu tenho, né, esse destino manifesto de dominar a Wired, tá ligado? Então, faz sentido. E não é isso daí não, seu arrombado. Vai tomar no seu cu, velho. Deixa a menina em paz, mano. Deixa a menina ser sapatão em paz. Pô, eu achei emblemático o final desse episódio, né? Se é que ele, tipo, não diria que ele morreu, né? Mas virou aquela amálgama de digital com real que é irreconhecível, nojenta, sabe? Mistura de carne com eletrônico. Virou um totem ali, que é o símbolo desse paradoxo todo, né? Não tem como ter essa coexistência de forma coesa, né? A gente viu que... Eu acho que a Arisu é a pessoa que eu mais tenho dó, porque ela tá acompanhando tudo isso de fora, né? Porque a Len não se integrou a ela, deixou, meio que poupou ela de uma maneira até meio, eu diria, arrogante, assim, com uma arrogância juvenil, né? No final de uma criança. Mas... eu não sei, pra mim é muito cruel estar acompanhando isso dos olhos da Alice, porque ela tá vendo o mundo inteiro em volta dela se desmanchar em uma coisa que é irremediavelmente paradoxal, assim, é bizarro. Eu gosto de fazer a leitura de que a Alice, ela faz o papel quase como se fosse uma analista da Len, porque o que a gente vai falando o tempo inteiro é o mundo da Len, seja o mundo real, seja o Wired, esse mundo que a gente tá tendo contato e que a Alice tá tendo contato e que é um mundo muito maluco e muito traumatizante, é o mundo da Len. Então, conforme ela vai conseguindo acessar esses espaços, ela vai conseguindo também mostrar pra Len que o mundo não é desse jeito grandioso e medonho. O mundo é muito mais, né? O mundo é as relações entre as pessoas, o mundo é você ir pra uma balada com as suas amigas, escapar de madrugada dos teus pais e, ao mesmo tempo, nessa balada, ver um cara cometendo um atentado terrorista, Exato. sabe? Isso é vida, Mas gente. é um pouco de Vamos tudo. lá. Que vida É um boa. pouco de tudo. A vida é atentados terroristas e tiroteio. Não, peraí, isso é nos Estados Unidos, gente. Toca desculpa. a música do Sinatra, né? That's Bota- life, that's life. Bota o hino dos That's Estados Unidos aí, what cara. people say. Mas é tudo isso, sabe? É toda essa coisa maluca de relacionamentos que pode sim ser assustador, mas que
É a beleza da paisagem, né? Faz parte. Eu queria só apontar duas coisas, assim, acho que são considerações finais minhas. Uma é só uma piada, foda-se. Eu gosto que, tipo, o cara que entrega a maleta pros agentes, ele fala, cara, vocês precisam fugir pra um lugar sem internet e sem eletricidade. Eles falam com toda razão, né? Tipo, mano, onde que eu vou? Longe de todas as faixas do espectro eletromagnético, eletromagnético. Tipo, suma do universo. Aí eu viro pra ele falar que você nunca foi. Tem uma ressonância Schumann, cara. Vai se Não, é fuder, que eu meu. ia falar pra ele, é que vocês nunca tentaram usar celular embaixo da estação Alto de Piranga, né? Que é na linha 2 verde, não tem sinal porra nenhuma, né? Pelo amor de Deus. Meu amigo, qualquer estação da linha roxa. Nossa, pior Lilás. ainda. Pior ainda. Qualquer estação da linha Lilás. É cheiro de cocô de vaca no trem, eu não sei porquê, e zero sinal É de que celular. é tão de volta no passado que voltou a ser roça. Aí vem um desgraçado que nunca pegou um metrô na vida falando que é a melhor linha porque é privatizado. Eu vou te falar, viu, mas tudo bem. É. Independente, irmão. E eu gosto que tem um detalhe muito específico que remonta ao que eu comentei em outro episódio, que a gente ouviu sons de natureza pela primeira vez no escritório lá dos caras que eram dos Knights. E isso acontece de novo nesse episódio. Pela primeira vez, além encara toda aquela gama de fios elétricos e torres de eletricidade, e não temos som de eletricidade, temos som de vento. Apenas um silêncio com o som de vento cortando, tal qual como se dissesse que essa é a nova natureza, essa é a nova realidade petista fudida, petista safada, entendeu? Então assim, rola essa transcrição de uma realidade sobre a outra, mas ainda a representação do que é natural ainda vem do nosso mundo, eu acho isso muito curioso. Mas eu acho que também é um momento que finalmente tem um silêncio, né? Desde que a Len, ela tem contato com a Wired pela primeira vez, ela é constantemente assolada aí pelo que poderia ser a consciência do Eri. E finalmente aquele Eu acho que ela para, tá se sentindo livre né? pela primeira vez em muito tempo, né? Esse espírito obsessivo do Eire, né? Na viagem. O espírito obsessor, exato. Mas assim, eu não tenho dúvidas que tudo isso que a Len viveu e tal ainda tá marcado nela de alguma forma. Eu não acho que ela vai deixar de ter os, entre aspas, poderes dela que ela tem na Wired. Não sei se ela vai continuar realmente existindo como Len no mundo real e tal. São cenas do próximo episódio, né? Ela perdeu o propósito, né? Ela tava se encaixando tão bem, tava achando, esse aqui é o meu propósito de vida, vou unir aqui. E aí, e e aí? agora? Tirou Deus e aí? O que eu faço? E aí, sem corpo não tem desejos, É o né? seu propósito de vida, mas... De novo é o final de Ergo Proxy. Puta mais que um... pariu. Essa ideia do inconsciente coletivo em Len, ela ainda me parece estranha, porque do que eu vou entendendo, o inconsciente coletivo do Jung, ele é algo sim que vem dessa coisa extremamente primitiva, mas que não é uma coisa de uma consciência coletiva, que é o que a Len tá tentando fazer com todo mundo. Né, de juntar todo mundo num grande amálgama consciencional e todo mundo vive junto e todo mundo faz tudo junto. Não, o inconsciente coletivo é um espaço metafísico, vamos colocar assim, tem muitas aspas, em que certas imagens são compartilhadas, em que certos construtos humanos são compartilhados. Então a gente vai falar, por exemplo, do complexo de Édipo. O complexo de Édipo é um construto dos relacionamentos humanos que seria explicado pelo inconsciente coletivo, se a gente vai falar de Jung, porque ele é algo que se aplica basicamente não vou dizer a raça humana inteira, mas a muitas sociedades diferentes que nunca tiveram um contato com as mesmas culturas, mas que se comportam da mesma maneira. O problema é que, e aí eu acho que isso não o Freud exatamente, mas outros psicanalistas vão dizer, é que sim, as sociedades têm contato, e as sociedades têm contato inclusive através de colonização, através de outros meios de exposição a culturas. E eu acho que isso explicaria esse fenômeno. Mas enfim, acho que são debates. Mas de novo, falando isso de uma perspectiva de quem não manja nada de Jung, tá? Se alguém que tá ouvindo manja, por favor, me corrija depois. Cara, até tava pensando, tipo, que essa parada do consciente coletivo, que é trabalhado em Len, em Evangelho, etc., me lembra também, tipo, a parada da dissolução da vontade do Schopenhauer, só que assim, são 10 horas da noite, eu tô com fome, eu não vou conseguir pelo amor de Deus, lembrar né? das aulas de estética agora, tá ligado? Não vai rolar. Vai devendo aí. Vou ficar devendo pra referências aí, leiam o mundo como vontade e representação, acho que é esse o nome do texto, mas, pô, deixa o Schopenhauer meio pé no saco, ele é muito pretencioso. E suas ideias são da hora, mano, mas, pô, fala de um jeito mais legal aí. Faz um podcast, não sei lá.
Faz um podcast, filha da Não, puta. pelo É amor o de voto do Fux. O voto do É o Fux voto aí, do 13 Fux. horas. É o voto do Fux. Cara, eu O gosto voto muito... do Fux é, quando sair o filme, eu não sei se Cara, eu assisto, acho muito inclusive. legal que o voto do Fux foi tão longo que o Charlie Kirk morreu no meio do processo. Tipo, O mundo mudou praticamente depois disso, né? Meu Deus do céu, mano. acabou essa porra chegando. Quando tudo parece perdido, calma. Ele não desistiu de você. Ele mesmo, o Kanshou do Bilhão. É isso aí, galera. Na noite de hoje, nosso aí game show da podosfera brasileira não desiste dos nossos convidados nessa reta final do Kanshou do Bilhão. E encarando aí as portas do seu último episódio, temos Lud e Miyuki competindo aí por pontos para ver quem vai vencer essa temporada. Relembrando aí que o nosso placar é atualmente 40 pontos para Miyuki e 26 pontos para Lud. Mas, como sabemos, tudo pode acontecer. É isso aí. Primeiramente, eu gostaria só de lembrar que a gente parou de falar qual que vai ser o prêmio do Kanshou do Bilhão, porque não tem prêmio, né? A gente nunca tem como. Até hoje eu estou devendo um saco de bala Juquinha para Bala o Raul. Juquinha pro Raul, exatamente. Eu tenho mas, enfim. certeza que alguém processou vocês. por Não, causa disso. não, Vocês só não, falaram pra imagina. gente. Houve ameaças da minha parte na segunda temporada. Amigo, Caralho, amigo, eu perigoso, esperava a né? ajuda da Advogado, Miyuki, gente, levei cuidado. uma puxada de tapete. Eu só falo na presença dos meus advogados e minha advogada tá tentando me processar, então melhor não. É foda. Então, Porque você é rasteiro, foi fazer isso contra o seu advogado. o direito burguês, como ele está pronto para acabar com a gente. Vamos lá, Lud, você que tá atrás, pode escolher a questão fácil, número 1 ou número 2. Ah, como eu tô atrás e o 1 vem antes do 2, eu quero ficar na frente, vamos de 2. Perfeita lógica. Vamos lá então, questão número 2 diz o seguinte: qual é a cor do casaco da Arisu no final do episódio? Letra A, amarelo, letra B, marrom ou letra C, vermelho? Vermelho, não é? Perfeita e correta resposta, vermelho, tal qual o que eu tinha falado no outro episódio sobre a referência de Paddington 2, da pessoa querer ser verdade. curiosa e É. estar usando um artigo de roupa vermelho. É isso aí. No quarto também ela tava usando vermelho lá. Exato, perfeitamente. Com a Alien. Vamos lá então, Miyuki. Sua questão fácil valendo um ponto. Número 1. Quais placas de evidência são mostradas na cena do crime de Masami Eiri? Alternativa A. Alternativa A, 13 e 6. Alternativa B, 16 e 3. Ou alternativa C, 19 e 6. O Ludia gostou do o segundo de silêncio, né? Eu adorei. É tudo que ele merece, cara. Nenhuma resposta. Meio The Office, assim. Melhor um segundo É, de silêncio do que placas- 5 segundos de strike. Com certeza. Placas 13 e 6. 13 e 6, correta resposta, alternativa A. Ganhou mais um pontinho aí no Kanshou do Bilhão, Miyuki. Faz o 401 não, Não, Natan. calma, eu só 41, não meu Deus. selecionei o zero Caralho, direito, Natan. porra. Calma aí, eu digitei por meio segundo, Felipe, eu veio pra cima. Muita roubalheira para o Lud, né? Eu no não caso. estou inflando os números da Miyuki, tá tudo certo. Vamos lá, então. Lud, vamos ver se a sorte tá do seu lado. Não está, spoiler. Letra, questão 3 ou 4, média valendo 2 pontos. Eu já tô tomando de 4. Eita, qual é o número da vaga que os agentes pararam o carro naquela cena em que eles, parece que morrem, né? Enfim, letra A, G07, letra B, G15 ou letra C, G22. G15. Caralho, Lud, certa a resposta, filha da mãe. Meus Não é sorte, parabéns. ok? Não é sorte, é estudo. Não, tudo bem. A sorte, não sei se a sorte Você é tá um do meu rapaz lado. Talvez tenha nas estudado, só perguntas. não nas coisas certas. Vamos lá, 29 pontos. Miyuki e Felipe, sigam. Vamos lá, Miyuki. Questão média valendo 3 pontos. Qual dos itens abaixo não está na mesa de Alice na escola? Alternativa A, estojo. Alternativa B, garrafa de água. Ou alternativa C, um livro fechado. Garrafa de água.
Garrafa de água, correta resposta. Lud, parece que sua adversária fez a lição de casa. Então temos aí um cenário mais difícil. 2 pontos para Miyuki. Tudo 43 bem, tudo bem. pontos atualmente contra 29. Lud, vamos lá. Última da noite. 5 ou 6. Estamos nas pares só, né? Vamos nas 6 então. 6 diz o seguinte: o carro do homem que dá a maleta para os agentes parece ser baseado em uma Mercedes-Benz, marca da companhia Daimler-Benz, que coleciona uma série de crimes cometidos da Segunda Guerra Mundial. Qual dos modelos de luxo da Mercedes-Benz foi utilizada pelo imperador Hirohito, imperador do Japão, na época? Letra A, Mercedes-Benz 770. Letra B, Mercedes-Benz W150. Ou letra C, Mercedes 24 140 PS. Mano, que porra de nome é esse? 770, velho. Caralho, Lud, certa resposta. Esse caminho de Páscoa. Correta resposta, pô. Parabéns, chegando na casa dos 30 pontos. Gabaritemo. Yeah. Parabéns, Lud, chegou na casa dos 32 pontos e diminuindo sua distância para 9 pontos atrás da Milka, mas vamos ver se isso vai se manter agora. A Milk vai acertar, ela é boa. Eu confio. Não, ó a pressão. Miyuki, sua questão difícil valendo 3 pontos é a seguinte. Aos 5 minutos e 31 segundos de anime, vemos uma cena de investigação do que parece ser uma cena de crime sobre trilhos. Qual dessas não é uma função dos cascalhos que ficam sob os trilhos? Alternativa A, absorver impacto. Alternativa B, absorver som. Ou alternativa C, dissipar calor. Absorver som? Errada resposta, infelizmente. 2 das funções para os cascalhos que ficam aí nos trilhos são absorver impacto e absorver som. Absorver som justamente por conta do tamanho irregular que tem entre elas, né, e elas não serem polidas, então parte do som que o trem faz, né, por conta do atrito com os trilhos, é absorvido diretamente pelos cascalhos. E o outro, o principal deles, né, absorver o impacto com que as rodas dos trens batem. Eu sou meio trilhos. cético disso até, tipo, ouvir de verdade a diferença, tá ligado? Porque não é possível. Gente, se fosse em Sorocaba, o prefeito dava um fone pra cada morador. É verdade, né? Então imagine se não tivesse essa função, né? O problema é, será que teria trem? Sendo a cidade dos autistas, teria trem e abafador de som. Ok, justo. É ele que fala isso, não sou eu. Tem muito Tilenol na água, é isso? Ai, não! Tá Na água de lá, eu não sei. Na água da além, será que não tem? Deve ter um pouquinho. Vamos acabar esse canchão do bilhão. Até a próxima edição, que é a última, e o bicho vai ficar. Agora chega. Sua intromissão tem fim. E é agora. O que você tá fazendo? O que mais você vai destruir? Fique quieto e observe. O poder da transformação metafísica está na ponta dos meus dedos. Eu sinto o mundo aqui e lá fora moldar em uma amálgama só. Você já não dominou tudo? Já não causou estragos demais? Tom, você não entende, não é? O mundo não será meu. Eu serei o mundo. Eu serei a essência da vida e da morte. Um ciclo eterno, a subconsciência elevada à infinitésima potência. Quando eu terminar, tudo à sua volta será eu. Filha da mãe, não pense que vai ficar assim. E o que você pode fazer? Você é só um mortal. É aí que você se engana. Se tem algo que você nunca vai ser, sou eu. Eu, humano, vivo e com alma. Alma essa incapaz de ser replicada com memórias únicas. Informações que você nunca vai ter. Sua onipotência é uma farsa, é um ultraje. E enquanto eu estiver de pé, você não vai ganhar. Ouviu? Você não vai ganhar. Mas no fim, eu ainda vou seguir o Canchão nas redes sociais em @CanchãoPodcast. Vou dar uma moral para eles em apoia.se/CanchãoPodcast, porque além de participar do grupo secreto, eu posso ganhar o sorteio da temporada. Não se esqueça de ver o próximo e o último episódio de NEM. Não importa em que rede, pois eu estarei lá.